Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba, numa vitória em cima do Corinthians, onde nós temos que ter vergonha. Já viram isso aí? Ganhar do Corinthians 3-1 e sair com vergonha. Hoje eu saio com vergonha. Vergonha. Tô enojado, cara. Tô perplexo. Não me conformo que o meu time, ele caiu pra essa vala, a deriva, totalmente abandonado no comando técnico, sabe? Uma coisa assim, estarrecedora. E eu vou explicar, não são palavras ao vento, não. Não quero te convencer de nada, não quero ser influencer, não tem influencer nenhum, mas a minha opinião, ela pode ser dita, né? Então você pense o que você quiser, você gosta do Zubeldia, tá de boa. Tá de boa. Quer gostar do Zubeldia? Goste. É uma vitória 3-1, eu sou corneteiro, é corneteiro que chamam, né? No nada tá bom. Você pode achar o que você quiser, gostar o quanto você quiser, não tem problema nenhum. Mas é assim, ó, eu não me lembro, na minha vida, de ter visto um time do São Paulo que ganhou de 3-1, tem dois jogadores a mais, e uma covardia desse nível que esse técnico esquisitaço faz. Um dos sintomas, um dos sinais que ele mostra, que ele chama o time do Corinthians pra cima, um só, é essa troca desse Rafinha pelo Ferrarese sem colocar Igor Vinícius, um atacante por ali que seja. Essa manutenção do Wellington Rato, parecendo um bugio, um sapo-boi. Nossa, um sapo-boi, não aguenta mais andar, não acerta cruzamento, passe, chute, nada. Absolutamente nada. Tá patético. E aí o técnico com essa devoção com o Rato. E o Luciano, meia, não tem nada no Luciano. O São Paulo, ele deixa claro que ele não quer jogar, não tá afim. E aí ele traz o Corinthians pra cima, tava 2-0. Ainda bem que o Fagner foi expulso, fizemos um gol de pênalti, e ainda bem que cobramos um escanteio que o Arboleda é um monstro e fez o gol. Ainda bem, porque depois o São Paulo chama o Zubeldia, chama o Corinthians pra cima, toma um gol, quase toma outro, e não querendo fazer, o São Paulo não queria fazer o terceiro, que fique claro, São Paulo teve uma chance, duas, tudo de contra-ataque, e não faz, não quer jogar, quer levar o jogo pro 2-1 pro final. Mostra-se isso quando o Lucas Moura não cobra o escanteio. Já tinha feito um gol de escanteio, ele põe rasteirinha pro Caleri. Mostra-se isso quando se coloca o Ferrarese e o Lisieiro em campo. Vai dando recados pro elenco. Não queremos mais nada. Vamos não tomar o gol. Aí o São Paulo acaba pegando inúmeras oportunidades e um cruzamento é feito pro André Silva, que cara a cara com o goleiro não dá, né? É igual treino, não dá pra perder o gol. Então assim, é uma postura vexatória de um time que ganha um clássico de 3-1. Na minha vida, ganhar do Corinthians, um clássico de 3-1, é motivo para comemorar, não é hoje. É motivo para comemorar domingo, segunda, terça, até sexta que vem, sábado. Pode perder semana que vem pro, sei lá quem é, Grêmio, Inter, Cruzeiro, não sei. Pode até porque ganhou do Corinthians, ganhou o clássico. Então estaria ótimo ganhar esse clássico. Se não fosse de um time do Z4 que se impôs muito mais do que nós, apesar das duas expulsões que eles tiveram por burrice do Fagner e também do menino do Ramalho lá. Burrice, são burros. Foram expulsos de maneira burra, mais ainda o Ramalho, o zagueiro. O Fagner dá um lance de jogo, o Ramalho só burro mesmo, e aí os caras conseguem ainda se impor. E nós tomamos um gol de Yuri Alberto, fazendo gol sem marcação. E aí vem do Rafinha Panela, Luciano Panela, Rato Panela e o Wellington jogando no nosso time. Eu tenho que vir aqui aplaudir? Nunca. Eu nunca vou aplaudir o inimigo do futebol. O cara que tem medo, o técnico do Lanús, o técnico da LDU, que não sabe o básico. Primeiro, antes de eu explicar por que ele não sabe o básico, o Wellington, ele joga no seu time. Sabe esse time aqui? O Wellington, ele joga nesse time aqui. O Wellington assinou pré-contrato com um time que, se eu não me engano, chama Southampton, da Inglaterra.
Se eu perguntar pra você aí, você conhece algum jogador da história do Liverpool? Você vai saber, do Chelsea e do Southampton. Você não vai conhecer um cara na história do Southampton. Se conhecer é milagre. Eu não conheço nenhum, não sei. Deve ter tido algum Charles, John, né, alguma coisa assim. Mas eu não conheço nenhum da história do Southampton. E o Wellington, ele optou por assinar com o Southampton. E o São Paulo comprou o Jamal Lewis. Comprou, tá lá, é nosso. O Wellington jogar no São Paulo com o Jamal Lewis no banco é uma humilhação. Não se engane, é uma humilhação. Porque o Zubeldia tenta talvez dar uma resposta para a diretoria que ele está incomodado, que não veio o lateral que ele queria. Eu não sei qual que é a ideia do Zubeldia de manter o Wellington. Porque se você fala assim, ó, tá, o Ferreirinha, o Lucas Moura, o Alan Franco já assinaram pré-contrato com outro time. Mas não dá para tirar. Como é que tira o Alan Franco do São Paulo? Não dá. Como é que tira o Lucas do São Paulo? Não dá. Agora o Wellington, ele não joga absolutamente nada. Ele não acerta um cruzamento. Eu não me lembro de um cruzamento do Wellington. Eu não consigo lembrar. Eu tenho uma memória péssima na minha vida pro futebol, uma memória relativamente boa. Eu não me lembro do Wellington acertar um cruzamento que seja. Nenhum. Não tem cruzamento do Wellington. Nossa, não cruza. Então por que será que o Wellington joga no nosso time? Com o Jamal Lewis comprado. Por que esse moleque joga no nosso time? E aí ele coloca o Michel Araújo, que machucou, mas ele põe o Michel Araújo antes do Jamal Lewis. O Luiz Gustavo, que é um cara que eu gosto, muito melhor que o Wellington, 1000 vezes melhor, ajudou a entregar uma Libertadores. Se entrasse o Santiago Longo agora, estava muito justo, mais do que justo. Porque o outro tá mais velho, o Luiz Gustavo tá mais velho, pode colocar o Santiago Longo. Claro, deve colocar o Santiago Longo, mas não fica... Agora, entra o Lisieiro. Você parou pra pensar? Para pra pensar. Entrou o Lisieiro, não entrou o Santiago Longo. No seu time, esse time tem 3 estrelinhas vermelhas aqui, tem 2 de ouro, né? Medalha de ouro. Mas tem 3 Libertadores também. Tem um hexa brasileiro. Essa tri mundial não é normal. Entrou o Lisieiro de novo com o Santiago Longo no banco. Marcos Antônio, entrou o Lisieiro. No seu time aí. O time que eu sei que você morre por esse time. Eu sei disso, eu também. Na lateral direita desse técnico patético, esse técnico pequeno, esse técnico minúsculo e microscópico, na hora de colocar o Igor Vinícius, podia ser o Eric, cara, podia ser qualquer atacante, o André Silva. O Corinthians estava com 2 a menos. Ele tirou o Rafinha, o incapaz Rafinha, que virou 2 bolas por meio do campo, entregando nos pés do ataque do Corinthians. Entregou 2 contra-ataques, ou 3, que não consegue fazer nenhuma jogada. Nenhuma, zero. Ele não consegue pegar a bola e não tocar pro Arboleda. Ele não consegue tocar na frente pro Rato. É para o Arboleda, é o que ele consegue fazer. Se der um toque pro Bobadilha é um milagre. Normalmente é pro Arboleda ou pro Rafael. Quando sai esse tipo de jogador, com 39 para 40 anos, o técnico medroso coloca o Ferrarese. Com 2 homens a mais, ele puxa o Ferrarese para o campo. E o São Paulo toma um gol quando tinha Ferrarese, Alan Franco e Arboleda. Então o Wellington, ele é inadmissível. O Rafinha também. O Wellington Rato, já falo do Rato já... Por que ele é um técnico ridículo? Porque é o seguinte, qual que é a jogada que o São Paulo tem? Qual que é a jogada? O Luciano funciona com o Lucas. O Luciano funciona com o Caleri. O Caleri e o Lucas se dão bem no campo, dá certo a jogada entre os dois. Existe lateral passando para ajudar o Lucas, para ajudar o Luciano, para ajudar o Rato, para cruzar. Existe um cruzamento lúcido para o Caleri. Não tem meia. Não tem lateral que sobe. O ataque, Luciano, Rato, Lucas e Caleri, eles não se entendem no campo. Não se entendem. Eles não têm nenhuma jogada trabalhada e todos são bons jogadores. Todos são bons jogadores. Lucas é muito bom, Luciano é um bom atacante, Caleri é um ótimo pivô cabeceador e o Rato foi um bom jogador, enquanto tinha um físico de atleta. Daria para extrair um pouquinho mais 11 contra 9? Eu acho que daria. E aí, o Rato perde gol feito. O Rato vai cruzar e não consegue cruzar a bola.
Ele não tem nenhuma lembrança do Rato que fez um gol faz um ano. Fez um gol, o último gol que o Rato fez na vida foi contra o Corinthians. Sabe disso aí? O último gol do Rato foi contra o Corinthians na Copa do Brasil ano passado. Esse mesmo Rato está jogando no São Paulo sem nenhuma condição física. Nenhuma. Nem técnica, nem absolutamente nada. E neste time, esse técnico covarde, eu queria falar isso pra ele, eu gostaria de falar isso pra ele. Zubeldia, sabe por que você é covarde? Gente, eu sei que eu vou ter problemas com esse vídeo aqui, eu sei disso. Eu sei que vai ter corte aqui, vão me aloprar e pode aloprar. Mas coloca essa parte aqui, você quer me aloprar, quer fazer um cortezinho, tirar sarro. Lembre-se do seguinte, esse técnico, ele gritou até hoje com o Moreira. Ele brigou com o Moreira, certo? Vocês lembram que ele brigou com o Moreira num jogo? E o Moreira acabou sendo machucado. E nós achamos que o Moreira não estivesse machucado, porque o técnico brigou com ele lá e o Moreira sai depois. Ele brigou com o Moreira machucado. Brigou também com o Bobadilha. Um pouquinho mais brigou com o Bobadilha. Até eu, né? Você tem medo do Rafinha, você tem medo do Rato, você tem medo do Luciano. Medo mesmo. Aí você briga com o Moreira e com o Bobadilha. E depois, sabe quem você queima? Para justificar uma eliminação patética de uma Copa do Brasil e uma eliminação mais patética ainda de uma Libertadores. Sabe quem você queima? O William Gomes. O Zubeldia, cabeludo lá eu tenho que fazer um ajuste fino agora, tem que fazer um ajuste fino para melhorar o meu time. O ajuste fino era tirar o William Gomes do time, dando um recado que quem atrapalhou você nessa trajetória de eliminação patética para o Atlético Mineiro e uma outra eliminação para o Botafogo, o William Gomes foi quem atrapalhou você, né? Porque o teu ajuste fino foi entrar em campo hoje com Rafinha, Wellington, Luiz Gustavo, Luciano e Wellington Rato. Caras absolutamente cobrados pela torcida. Cobrados de ter mudança. Então você briga com o Moreira. Você queima o William Gomes. O São Paulo vale muito menos na sua mão. Os jogadores da equipe de base do São Paulo valem muito menos na sua mão. Porque você não é técnico para o São Paulo. Você tem pouquíssimos resultados na sua carreira. Você tem um título com a LDU no ano passado, que foi o campeonato equatoriano, não é a Champions League não, não é a Libertadores, não é a Copa do Mundo. Ganhou o equatoriano com a LDU e ganhou uma sul-americana com a mesma LDU. E esses dois títulos, no ano passado, 2023, te trouxeram para o São Paulo. Então você não é técnico para o São Paulo. Você tem que ser mandado embora imediatamente. Essa é a minha opinião. Claro que é. E tem que mandar embora pela falta de jogo, pela falta de tática, pela falta de entrosamento. Tem que ser mandado embora porque ganhou de 3-1 do Corinthians e nós tivemos que fazer um terceiro gol contra a sua vontade porque você quer retrancar o time. Com 2 a mais. Eu não vou ficar lembrando, nem quero ficar lembrando que contra o Águia de Marabá tivemos um jogador expulso do Águia de Marabá. Contra o Vitória da Bahia tivemos um jogador expulso a nosso favor. Contra o Cruzeiro tivemos um jogador expulso a nosso favor. Contra o Corinthians, Caetano, primeiro turno, tivemos um jogador expulso a nosso favor. E hoje contra o Corinthians mais 2. E o São Paulo não se impõe de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Vitória linda do São Paulo pelos 3 pontos. Para o futuro do campeonato, depois de ver as eliminações de Copa do Brasil e Libertadores, o jogo contra o Internacional, o William Gomes queimado e essa mesmice desse trabalho ridículo que você faz. Ridículo. Sem entrosamento, com piadinha, falando em coletiva que você não tem medo do Luciano. Deve ter sim. Se não tem medo, tem devoção. Não pode ser técnico. Pega uma carteirinha de amigo do Luciano e do Rafinha e fique aí, sendo amigo do Luciano e do Rafinha. Quando o Lucas Moura fizer um gol, o Caleri, ajoelhe-se, Zubeldia, com o Luciano e se beijem, se abracem. Fiquem ajoelhados comemorando o gol do Caleri, que é o que serve, é o que compete a vocês agora.
porque não tem nada mais para oferecer, a não ser esse trabalho repugnante de um time argentino jogando no futebol brasileiro. Um time pequeno argentino, só faltou papel higiênico dentro do campo para fazer aquela atmosfera que o Boca criava quando tinha jogos na La Bombonera, na Libertadores, nos anos 2000, com o Carlos Bianchi lá. Só faltou aquilo para sermos um time argentino, um time pequeno argentino que tenta competir. Você não é técnico para Defensa e Justiça, você não é técnico para Tajeres, não é. Quanto mais para o São Paulo. Não sabe o que é o São Paulo. Não sabe absolutamente nada do que é o São Paulo e tem que ser demitido imediatamente. O ano que vem começa com o freio de mão puxado e andando de ré. Júlio Casares, 2025, que é o ano que vem, começa dando ré. Com o Jamal Lewis queimado, com o Santiago Longo queimado, com o William Gomes queimado, com o Luciano endeusado, com o Wellington Rato endeusado e também com o Rafinha endeusado no seu time, que é uma coisa assim, é um escárnio. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!